Bom dia, meu querido. Deus possa estar nos abençoando nesta manhã tão bonita, sol maravilhoso, e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero ler um texto nesta manhã, um texto que eu achei bastante interessante para os nossos dias, em que havia um homem, que era aleijado, coxo, há mais de 40 anos, e este homem era levado todos os dias à porta da igreja do templo chamado Formosa, e ali ele pôde receber nesse dia que Pedro João ali estava chegando. Ele pôde receber o milagre da cura e, por que não dizer, da salvação. Eu quero ler um pouquinho desse texto, uma história interessante, uma história que ela nos traz para nós um conteúdo bastante expressivo, porque Pedro e João, eles foram até presos por eles ter feito aquele feito maravilhoso na vida daquele homem, ter realizado um milagre no nome de Jesus, por estar falando a verdade, por pregar a verdade. E muitas vezes nos nossos dias hoje, nós ficamos com receio, com medo de falar a verdade. Aquele João ousado, cheio do Espírito Santo de Deus, eles estavam encorajados em pregar a mensagem que salva, a mensagem do arrependimento, a mensagem que restaura. E hoje nós temos medo, muito medo de falar, precisamos anunciar a verdade, muitas vezes. Vamos ao texto, quero ler um pouquinho desse texto para os irmãos entenderem. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz assim: Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas tenho o que tenho. Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Queridos, nós vemos como que Deus é maravilhoso. Aqui eles entraram, chegaram naquele templo, usaram o nome do Senhor da vida, o nome de Jesus. É nesse nome, irmãos, que Pedro e João se dirigiu àquele homem. Aquele homem estava ali há anos, ia todos os dias em espera, quem sabe, do milagre. Mas enquanto ele não recebia milagre, ele recebia ali as migalhas, bolas, troquinhos para ir sobreviver. Mas nós vemos que nesse texto ele recebeu mais do que qualquer valor monetário. Porque quando Pedro chega ali, Pedro junto com João, e olha para aquele homem, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. É com esse olhar, irmãos, que nós precisamos olhar para Deus. Quem sabe aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que estão sendo desprezíveis pela sociedade, pessoas que não têm nenhum valor, quem sabe, meninos, prostitutas, homossexuais, drogados. E muitas vezes nós não olhamos um olhar de compaixão, precisamos ter um olhar de compaixão. Assim como Jesus disse, nós deveríamos olhar e ter compaixão. Pedro e João, então, eles fizeram isso. O texto fala que eles estavam cheios do Espírito. Nenhum homem
homem de Deus, uma mulher de Deus que não estiver revestido pelo Espírito Santo, tem poder, de fazer nada. Mas aqueles homens ali, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E interessante, quando aquele homem ali recebeu aquele milagre, diz o texto aqui, verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele pôde reconhecer que Deus fizera algo maravilhoso. Interessante, né, que Pedro olha para eles e fala assim, olha para nós não temos dinheiro, nós não temos prata e nenhum, mas o que temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, eu imagino que autoridade de Pedro, que autoridade de João, aqueles homens de Deus. Nós precisamos, irmãos, disto. Precisamos estarmos revestidos de autoridade. E esta autoridade só o Senhor Jesus que nos dá. Ele já nos deu, ele deu aos seus discípulos, né? Ele disse, ide pregar o Evangelho, ide batizar, ide fazer discípulos. E todo aquele que crê em mim, ou que crê na palavra que vocês pregarem a meu respeito, será salvo. Então só Jesus Cristo tem esse poder. Mas é interessante, irmãos, que quando nós seguimos esse texto, nós vemos que aquelas pessoas ali, muitos creram na palavra, ficaram maravilhados, criaram um tumulto tremendo na cidade. E por causa disto, Pedro e João foram levados às autoridades daquela cidade e eles foram presos, passaram uma noite na cadeia. E que humilhação, se nós olharmos, né? Que humilhação, porque eles estavam falando a verdade. No capítulo 4, né, lá a partir do verso 1 diz, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte. Hoje era tarde que Deus fez isso. Dormiram naquela cadeia junto com os demais presos porque estavam falando a verdade. As autoridades religiosas daquela cidade, daquele lugar, eles não queriam que se falasse no nome de Jesus. Esse nome era proibido pregar, era proibido falar, mas no verso 12, quando nós seguindo o texto, nós vamos ver em nome de quem Pedro e João tinham essa autoridade para falar. Ele diz aqui no verso 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É no nome de Jesus que nós temos que falar. É no nome dele. E um verso muito conhecido nosso, eu gosto muito desse versículo, quero finalizar a minha palavra, no verso 20, Pedro ali ele fala com toda a ousadia, dizendo o seguinte, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meu irmão, o que você tem ouvido? O que você tem visto? Dentro disso, você tem ouvido falar de Jesus? Creia nesse nome. Não há nenhum outro nome. Nós lendo aqui, não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que pode nos salvar. É Ele que morreu por mim, é Ele que morreu por você. Ele morreu por todos nós para nos salvar. Assim como no nome dele, aquele homem ali que já havia 40 anos, né, aleijado, ele pôde ser curado. Você também poderá ser curado de toda a enfermidade, de toda a moléstia, tudo. Mas o mais importante não é você ser curado fisicamente. O mais importante é a sua alma ser curada e liberta do pecado. O pecado é uma enfermidade terrível que leva à morte. A palavra de Deus fala sobre as consequências do pecado é terrível, né? Paulo escrevendo lá em Romanos diz que por causa do pecado nós fomos separados, destituídos da glória. Mas no dom gratuito de Deus, ele também diz que o pecado, a consequência do pecado leva a morte. O salário do pecado é morte. Aqueles que morrem em pecado, aqueles
morre no pecado, né? É a morte. Quando se fala em morte, muita gente não gosta de ouvir essa palavra, mas ela é a palavra verdadeira. A morte não se refere a quem é a morte eterna, ou seja, a separação eterna. Mas que Deus possa nos abençoar. Eu ainda quero orar por você. Grandioso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, por ter dado esta palavra nesta manhã. Que esta palavra Deus possa chegar aos corações dos nossos irmãos e possa impactar talvez pessoas que ainda não aceitou o Senhor como Salvador da vida, como Senhor. Possa Deus nesse dia estar fazendo uma análise da sua vida, uma auto-reflexão. Muda, só o Senhor, ó Deus, tem o poder, assim como o Senhor tem autoridade a sua vida, para que pudesse fazer, realizar um milagre na vida desse homem, que há 40 anos era osso, não andava. O Senhor também pode, nos nossos dias, estar realizando e curar. O maior milagre que o Senhor tem feito na nossa vida é o milagre da salvação. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por Senhor mandou teu Filho, Jesus, para derramar teu sangue precioso na cruz, para nos libertar, para nos salvar. Esta é a cura, Deus, da nossa vida. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem fazendo tudo. Por isso nós pedimos, no nome doce, no nome do Senhor, no nome do seu Filho amado. Muito obrigado. Deus, que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de paz na presença do Senhor. Deus